Olá, sou Caris Brito, sou consultora holística de organização e interiores e estou aqui para falar sobre o bem-estar no lar. E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas de organização pós-luto. Quando eu falo em luto, o que é o luto, né? O luto é quando a gente perde alguém que a gente ama, mas esse alguém pode ser uma pessoa, mas também pode ser um bicho de estimação. Pode ser o término de um relacionamento amoroso, ou o término de uma grande amizade, ou o término de uma sociedade, de um negócio, de um parceiro de negócio. Pode ser, né, esse processo do luto ele pode estar relacionado a uma mudança de emprego, a uma mudança de casa. Às vezes, quando eu saio de um trabalho e começo em outro, eu passo por uma fase de luto. Quando surge uma situação onde eu mudo de uma cidade, mudo de um país. Uma outra situação de luto é quando os filhos crescem e vão embora da casa dos pais. E aí a gente tem o famoso ninho vazio, que também tem essa coisa do processo de luto. Tudo isso é luto. Então o que é? São situações onde a gente passa por rupturas. E essas rupturas fazem com que a gente passe por momentos difíceis até que a gente aceite, né? Quando a gente fala no processo de luto, o processo, ele tem várias fases. Então ele tem a fase da negação e do isolamento, ele tem a fase da raiva, da negociação, da depressão, que é aquele momento que cai a ficha do que aconteceu, e chega então depois o momento da aceitação, que é quando a gente entende, começa a aceitar toda aquela coisa, todos aqueles sentimentos, né? Eles começam a ficar como uma saudade ou eles vão se aquietando dentro da gente, e é o momento então da aceitação, que é quando a gente percebe que tá na hora de seguir em frente. E aí, as dicas que eu tenho para você são 7 dicas exatamente do que fazer quando você chegar aí nessa fase de aceitação. Uma coisa importante, o processo de luto, ele é individual, né? Ninguém consegue passar um processo de luto pelo outro, né? E cada um é um e cada relação é uma relação. Então, esse processo, ele vai levar o tempo que tiver que levar e não tem um tempo, começa e termina. Cada pessoa é um e cada pessoa vai ter o seu processo e vai ter aí o seu tempo para passar por todas essas fases e então chegar nessa fase da aceitação. Então, quando chega essa fase da aceitação, que é aquele momento que a gente entende que a nossa vida precisa continuar, o que é importante? É importante que a gente retire do guarda-roupa, vá para o guarda-roupa e retire do guarda-roupa tudo que está relacionado, todos os pertences que estão relacionados à pessoa que se foi. E aí a gente manda tudo para doação e limpa tudo, né? E quando a gente está falando de ex-parceiro, a sugestão é que você garanta, ou ex-parceira, é que você garanta que a pessoa venha e recolha todos os seus pertences e leve embora, para que você não fique com aquelas lembranças, né? Especialmente se elas são doloridas. É isso. E aí, uma coisa importante tirou tudo do guarda-roupa, vai sobrar mais espaço para você. O que é importante então fazer? É importante que você organize as suas roupas no guarda-roupa, reorganize, espalhe-as melhor. Uma coisa que não vale é sair comprando um monte de coisa desnecessária para ocupar aquele espaço. Lembra que um guarda-roupa organizado, com as roupas bem espaçadas, né, com as roupas organizadas de uma forma que você consiga enxergar tudo aquilo que você tem, é sempre a melhor opção. Uma outra dica que eu dou é se você tiver a possibilidade, que você troque as roupas de cama e os travesseiros. Por quê? Porque são coisas que a gente tem a nossa energia impregnada, né? A gente passa muito tempo deitada na roupa de cama, então a energia ela acaba impregnando no travesseiro. Então é importante, se você tiver condição, de você aproveitar esse momento para dar aí uma repaginada, então, e trocar a roupa de cama e os travesseiros. Se você puder trocar também o colchão, né, e trocar a cama, também é uma sugestão.
Uma outra dica que eu dou é você aproveitar esse momento que você passou por esse processo de luto e agora está nessa fase de recomeço, é que você dê uma repaginada na sua casa. Então aproveita para pintar, para reformar alguma coisa que você vem adiando há algum tempo. E é importante também você pegar um cômodo que tem muita cara da pessoa que estava ali e remodela para ter a sua cara. Lembra que a nossa casa, é importante que a nossa casa ela tenha a nossa identidade, seja um lugar confortável, um lugar que a gente se sinta bem, né? Porque, como eu sempre digo, a nossa casa é o reflexo da nossa alma, então tudo precisa estar em harmonia, e nada melhor do que estar em harmonia é estar exatamente traduzindo aquilo que a gente é na nossa essência. Se você tiver algum mobiliário ou algum objeto de decoração ou algum eletrodoméstico, alguma coisa que lembre muito a pessoa e que te traga recordações negativas ou tristes, né? Porque toda vez que você usa aquilo, você senta naquele objeto ou qualquer coisa que seja, você pensa na pessoa de uma forma negativa, né? De uma forma que te entristece, manda embora. Tá? Os móveis, as coisas, elas devem ficar se tiverem essa sensação, você nem conseguir lembrar do que passou, entendeu? Tiver essa coisa do tipo, tá tudo bem, tô me sentindo em casa, tô feliz, tô tranquila. Uma outra dica que eu dou é com relação às fotos. Evite deixar fotos espalhadas por toda a casa. Escolha um cômodo para você, né? Um espaço para você deixar uma ou outra foto. Logo depois que acontece, né, que inicia-se o processo de luto, às vezes deixar a foto é algo que pesa, que entristece muito. Então a minha sugestão é, nesse momento você recolhe e guarda. Eu até vou abrir um parênteses e falar de uma curiosidade minha. Eu me lembro que quando eu saí de casa, a minha mãe sofreu esse processo de luto do ninho vazio, e eu me lembro que uma vez eu fui visitá-la e todas as fotos da casa, das minhas fotos, ela tirou da casa. Eu não tinha mais nenhuma foto na casa. Aquilo ali me deixou triste, e eu na época fazia psicóloga e fui pra psicóloga falando, meu Deus, o que aconteceu? E aí a psicóloga então me ensinou essa coisa do ninho vazio, e eu entendi que era o processo de luto que minha mãe estava passando e que ela precisava passar por isso. Obviamente, logo depois que passou por isso, as minhas fotos voltaram para casa. Então é isso que eu sugiro que você faça. Então, se a foto te entristece muito, recolhe, e no momento que a dor estiver mais suave, que a dor virar saudade, volta. Agora, se a gente está falando do caso de ex-parceiro, ex-parceira, e especialmente se você quer se abrir para um novo relacionamento, a minha sugestão é que você jogue todas as fotos fora, para você estar aberto aí para um novo recomeço. E uma dica que a gente nunca pensa é procurar deletar o perfil da pessoa das suas redes sociais, porque acontece o quê? De tempos em tempos, essas redes sociais elas ficam mandando notificação e recordações. Então é legal a gente dar um jeito de apagar isso se a gente não quiser ser surpreendido aí com essas lembranças, que às vezes podem ser lembranças boas e às vezes não. E a última dica que eu dou, que eu acredito que é a mais importante, é se respeite, né? Respeite o seu tempo, respeite o seu limite. Nesse momento de processo de luto, é importante que você tenha paciência consigo, que você seja amoroso consigo e faça as coisas no seu devido tempo, com tranquilidade. E se você tiver medo, não tenha, né, tiver dificuldade, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. É isso. No vídeo de hoje eu trouxe essas dicas sobre o processo pós-luto. Espero que você tenha gostado. Um beijo, fique bem, até a semana que vem.